Olá, boa tarde. A TV Folha está começando agora uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, para acompanhar o processo de votação do impeachment contra o presidente Dilma Rousseff no Senado Federal. A TV Folha vai ter mesas aqui temáticas sobre a votação durante toda a tarde e até o final da noite de hoje. Convido aos internautas para acompanharem aqui as discussões. Nessa primeira mesa eu vou conversar com o Fábio Zanini, ele é editor de Poder do Caderno de Política da Folha de São Paulo, e a gente vai ter via Skype o consultor Gaudêncio Torquato, que é consultor do vice-presidente Michel Temer há quase 3 décadas. Ele vai dar algumas impressões aí do processo de impeachment e de um possível governo do Michel Temer. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela participação. Queria começar, a notícia do dia, por enquanto, a votação está rolando no Senado, a gente tem 12 senadores que já indicaram apoiar a saída da presidente Dilma Rousseff, serão necessários hoje 40 votos, a gente tem 3 senadores que não votarão, né, que estão ou doentes ou que não devem participar do processo, e se for aprovada, a presidente Dilma será afastada por um prazo de 180 dias e o Senado deve ratificar depois essa decisão. Bom, quero começar primeiro com o Gaudêncio. Boa tarde, Gaudêncio. Está nos ouvindo? Tudo bem? Boa tarde, Fernando Canzian. Boa tarde, nossos ouvintes. Tudo bem. Gaudêncio, uma primeira coisa que eu queria perguntar para você sobre um futuro governo Temer. A gente está aí com segundo o placar da Folha, haverá 51 votos a favor, se confirmarem os senadores que se manifestaram aí, a gente deve ter o processo aprovado hoje ou na madrugada de amanhã. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o que parece é que o Michel Temer está criando um entorno político bastante amplo, né, com pessoas experientes e algumas pessoas até controversas aí dentro da cozinha do Palácio do Planalto, como o Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha, etc., para dar sustentação a um núcleo econômico bastante técnico, né? Hoje o jornal Valor Econômico aventou aí que o Ian Goldfarb, que é o economista-chefe de Itaú, seria presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles está como cotado para o Ministério da Fazenda, né? Queria ouvir um pouco aí qual é a estratégia do vice-presidente nesse eventual novo governo, tendo em vista essa configuração. Bom, o governo, eventual novo governo, Fernando, ele vai começar de maneira muito cautelosa. Escolheu um representante muito importante da área econômica, financeira, o Meirelles, e está criando no entorno um grupo muito forte nessa área da economia. Por exemplo, o próprio ministro das Relações Exteriores, José Serra, que vai, de uma certa forma, vai também ter uma participação nessa área da economia, na medida em que as atividades da Apex ficarão sob sua responsabilidade, ao lado de uma estrutura também muito forte, que é essa estrutura que vai cuidar das concessões, das licitações, enfim, das PPPs, parcerias público-privadas, uma secretaria diferenciada que vai se subordinar à presidência da República. De forma que no entorno dele, a economia vai ser um eixo muito forte. Ele espera, com esta mensagem positiva na economia, a partir da escolha do Meirelles, haja condições de se resgatar, de se recuperar a confiança, que é a chave para a volta dos investimentos, tanto de investidores nacionais quanto de investidores internacionais. Muito bem. Então, na área econômica, o recado será muito forte. Segundo, na área social. Na área social, a preocupação do eventual novo presidente será a de garantir os programas sociais e até consolidar alguns deles, como o próprio Bolsa Família, e nesse sentido ele vai acalmar as margens que estariam, vamos dizer, na expectativa de mudanças. Ele garante, portanto, o colchão social que existe hoje, melhorando até as condições de alguns programas. Então, vai criar um ministério mais racional, mais enxuto,
fundindo algumas áreas, e nesse sentido ele está atendendo ao clamor das ruas. Ao invés de ministério com 32, 30 e tantas pastas, ele vai diminuir esse ministério para 22, 23 pastas, o que significará realmente aí também já um passo adiantado no sentido da racionalização, no sentido do enxugamento, né? Ao lado de um corte que poderá acontecer já imediatamente na área do funcionalismo, nesses cargos comissionados, 25 mil cargos comissionados. Então o governo vai querer dar o exemplo dele mesmo, cortar as gorduras do Estado. O Michel Temer trabalha com o conceito do Estado adequado, nem gordo, nem magro, Estado adequado, tentando passar para a iniciativa privada aquelas funções, aquelas tarefas, aqueles serviços que não competem ao Estado, deixando o Estado fundamentalmente preocupado com as questões de segurança, educação, saúde, enfim, aquilo que faz parte do escopo estatal. Então, o eventual novo presidente, ele tem essa concepção, deverá, no primeiro momento, fazer essa comunicação à nação num pronunciamento em torno de 10, 12 minutos, e com isso ele vai dar uma mensagem positiva para a sociedade. A sociedade está esperando ansiosamente por esta fala. Tá certo. Gaudencio, a gente vai para Brasília por alguns minutos agora para falar com a Daniela Lima, que está lá no Senado Federal, para dar as últimas informações sobre a votação em Brasília. Olá, Daniela, tudo bem? Boa tarde, Cassiano, tudo bem? A gente está aqui no Senado Federal, onde os senadores ainda estão naquela fase dos discursos, né? Está bem no início ainda, falta muita gente para falar, o que indica que a sessão vai se estender até a madrugada. A previsão agora é em torno de 3 horas da manhã. A oposição, dado o despacho do ministro Teori Zavascki, que acabou negando uma suspensão do processo do julgamento do impeachment aqui, a oposição agora está bem confiante em ter um placar generoso, digamos assim, generoso para o vice-presidente Michel Temer. Eles falam agora em 56 votos a favor do afastamento da presidente Dilma, 21 contra. Agora, Dani, houve alguma especulação hoje, e agora com esse cenário aí de término da votação durante a madrugada, que a comunicação da presidente Dilma do resultado no Senado se daria amanhã e que ela sairia do cargo e deixaria o cargo em aberto para o vice-presidente Michel Temer só na sexta-feira 13, né? Alguns petistas, inclusive, estão querendo que essa transmissão aí, não haverá uma transmissão formal de posse, etc., mas que a entrada do vice-presidente seja nessa data aí, relacionada com o dia de azar, etc. Como é que está isso aí? É verdade, Canzian. Agora tem uma negociação, na verdade o Senado tem 48 horas para notificar a presidente Dilma do afastamento. Com essa disposição aí do PT de tentar vincular a chegada do vice-presidente a essa sexta-feira 13, pode ser que o vice-presidente Michel Temer consiga, com o senador Renan Calheiros, negociar para que a notificação aconteça, digamos, numa data mais favorável a ele. O vice-presidente está no Jaburu, está no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial dele. Ele recebeu aliados durante todo o dia. No início da tarde, saiu, ficou cerca de 30 minutos fora, foi até o ex-presidente José Sarney, mas ele e o senador, especulou-se que ele teria ido encontrar com o senador Renan Calheiros, que deu uma pausa aqui na sessão no mesmo horário, mas as duas assessorias, tanto a do Renan quanto a do Temer, negam. O fato é que eles, desde a segunda-feira, a última segunda-feira, a relação entre o vice-presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros, melhorou. Então, há aí uma abertura para que se negocie a data da notificação.
Tá certo, Dani, a gente volta com você no meio da tarde, mais à noite também, com novas informações aí de Brasília. Eu quero pedir para colocar uma arte na tela sobre os prováveis ministros aí do governo, de um governo Michel Temer, né? Tem aí várias especulações, quem serão os novos comandantes aí das áreas econômicas, sociais e outras aí administrativas do governo, e que haveria aí uma redução, como a gente pode ver na tela, de 31 ministérios hoje, né, no governo Dilma, para 22. Zanini, tem muita coisa aí que é perfumaria, né? Por exemplo, tirar o status de ministério do Banco Central não muda nada, né? Continua toda a estrutura do Banco Central, por exemplo, e outras áreas que corte mesmo efetivo de gastos não vai ocorrer, né? Corte de ministérios, ela tem um aspecto simbólico, né? No montante do orçamento, no montante do combate ao déficit, que tem que ser uma prioridade do novo presidente, isso é minúsculo, mas simbolicamente é importante, sinaliza uma tentativa de dar mais eficiência, reduzir o apadrinhamento político. Então, o próprio vice-presidente Michel Temer titubeou muito nessa questão, né? Ele primeiro anunciou que ia cortar para 22, depois ele recuou, falou que ia cortar para 26, depois ele recuou, falou que ia cortar só 3 ministérios, ou seja, 29, depois ele fez um recuo, e agora voltou à ideia inicial dos 22. Por quê? Porque ele sofreu muitas pressões de partidos políticos para acomodar todos os partidos. Então, no final das contas, ele vai conseguir fazer uma redução substantiva de 32 para 22, cerca de 1/3 dos ministérios vai ser cortado. Seria muito ruim para a imagem dele não fazer isso, porque ele prometeu isso, inclusive em documentos que lançou no ano passado. Agora, o fato é que existe uma certa frustração, nesse caso, dentro dos meios políticos, pelo fato de que ele prometia um ministério de notáveis. E é um ministério de políticos, né? É um ministério, pessoas com algum tipo de credibilidade nas suas áreas afins, na sociedade civil, não há nenhum exemplo. Então você não tem nenhum especialista, né? São políticos, alguns capazes, bons gerentes reconhecidos que vão assumir esses ministérios, e outros bastante questionados, né? Inclusive citados na Lava Jato, com histórico de acusações, etc. Então, por um lado, o Ministério atende a essa expectativa de um corte, de uma racionalização, isso é verdade. Por outro lado, há uma certa frustração com o perfil desse Ministério, que ficou longe, a meu ver, de ser um Ministério de notáveis. A gente vai mostrar uma outra arte também, que é a oposição que o futuro presidente, aí, Michel Temer, se o processo for aprovado, como parece que vai ser hoje, terá no seu eventual governo. Eu queria até um comentário também do Gaudêncio sobre isso, né? Aí tem uma arte mostrando como é que foi a oposição aos presidentes aí desde 1990 com o Collor, né? Tirando o Itamar em 1992, que teve aí cerca de 10 deputados na oposição, aliás, desculpe, 10% de oposição, seria a menor oposição terá aí o vice-presidente Michel Temer se os deputados continuarem votando com ele da maneira como votaram o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, né? Seriam aí cerca 80 deputados contra o seu eventual governo. Enfim, queria ouvir um pouco se isso é possível o presidente Michel Temer contar com isso, se isso vai ser uma coisa... Certamente. Diga lá, Gaudêncio. Bom, veja bem, o Michel Temer foi 3 vezes presidente da Câmara, 2 vezes líder do PMDB, 15 anos presidente do PMDB. Então, mais do que ninguém, ele é um exímio articulador político, sabe trabalhar a política, sabe articular, sabe harmonizar. Então, ancorado nesses valores da articulação, da conversa, do diálogo, eu creio que ele formará uma base muito forte, muito larga de apoios, somando aí em torno de 400 parlamentares, uma base parlamentar na Câmara. Bora, é claro que esta base deverá se consolidar à medida que o governo começar a dar respostas eficazes.
como se sabe, a cultura brasileira era muito ativa e reativa, reage de acordo com as posições. Se o eventual governo Michel Temer começar a sinalizar de maneira positiva, digamos, nos próximos 30 dias, 50, 60 dias, se os sinais forem positivos no sentido, por exemplo, de um decréscimo da inflação, de uma paralisação e da melhoria na área do emprego, temos hoje 11 milhões de desempregados. Então, se houver uma sinalização positiva nessas áreas, é evidentemente que ele tende a consolidar a base parlamentar. A recíproca é verdadeira. Se houver, evidentemente, um fracasso na área econômica, é claro que o bolso vai ficar mais apertado a partir das margens e essa base tende a se estiolar, se quebrar. Mas eu acredito que todos os sinais indicam a positividade de um novo governo em seu início. Portanto, eu acredito que realmente ele vai contar com uma base formidável para aprovar os programas fundamentais necessários aos ajustes que o novo governo deverá fazer. Pois é, isso que eu queria, inclusive, perguntar a você e ao Zanini aqui, um comentário, sobre os projetos, né? A gente sabe que o Brasil está numa situação aí muito complicada do ponto de vista fiscal, né? A gente está com um salto brutal na dívida pública, o presidente Michel Temer terá que fazer cortes de gastos e eventualmente aumento de impostos para pelo menos estabilizar a trajetória da dívida pública, que hoje é explosiva, causa uma série de apreensões no mercado. Por outro lado, a Previdência, o sistema previdenciário também está com as contas em pandarecos, aí vai ter que ser mexido nisso. Quer dizer, são medidas impopulares, né? Até onde, Zanini e Gaudêncio, vocês acham que esse apoio vai? Ou se o presidente funcionará, como a gente estava até falando antes aqui, de fazer um governo medíocre, mas que já funcione de alguma maneira, porque o antecessor é muito ruim. Né? Eu acho que o Michel Temer ele tem uma grande vantagem a seu favor, que o cenário é tão difícil, é tão ruim, tão negativo, que na verdade basta ele fazer um governo mais ou menos, que ele já vai ser visto como um presidente bem-sucedido. Claro que nós queremos que ele faça um governo bom, mas a base de comparação que ele parte é muito baixa. Ele vai ter, quer dizer, por um lado isso é uma vantagem, mas por outro ele tem uma desvantagem, uma série de dificuldades, porque a agenda dele, inevitavelmente, nesse começo, vai ser uma agenda negativa, uma agenda de corte, de arroxo, de imposto. Ele tem que, a questão fiscal é a questão mais premente, isso é claro para todo mundo. E ele terá que fazer essas medidas difíceis politicamente, pouco palatáveis politicamente, num cenário de, primeiro, uma situação jurídica um pouco esquisita, porque teremos ainda uma presidente, embora afastada, ainda presidente, que é a Dilma Rousseff, e espera-se, prevê-se que o julgamento definitivo no Senado Federal seja talvez ali só para meados de setembro, ou seja, estamos falando de 3 meses talvez, ou 4 até, de uma situação jurídica um pouco inusitada, né, com 2 presidentes, um em exercício, outro afastado, então isso tudo gera um clima, um ambiente um pouco instável, e por outro lado, você tem um fato de um presidente que vai ter que construir a sua legitimidade. Michel Temer, embora constitucionalmente esteja assumindo a presidência, tudo indica, de maneira dentro das regras, o discurso de golpe, a meu ver, não faz o menor sentido, mas o fato é que ele foi eleito como vice, ele não tem o voto, né? E o tal do voto faz diferença. Então ele vai ter que construir a sua legitimidade política, pelo fato de não ter tido voto diretamente a ele apenas como vice, num cenário de uma insegurança, de uma incerteza jurídica e com uma agenda bastante difícil de ser vendida politicamente. E aí, Gaudêncio, quer comentar, por favor, essa questão? Bom, veja bem, eu vou comentar um pouquinho. Primeiro, precisamos acreditar que o novo governante traz por si só, independente de políticas, uma animação, traz um espírito de renovação. E por isso mesmo eu acredito que haverá uma certa boa vontade dos setores produtivos de colaborar. Eu não vejo que nesse primeiro momento nós teremos uma fuga de investidor. Ao contrário, eu vejo que os investidores nacionais internacionais tendem imediatamente a
começar um processo de reativação da economia. Por outro lado, o Meirelles e sua equipe, Banco Central, então vão ter que trabalhar duramente para fazer os ajustes necessários na desmontagem daquela nova matriz econômica, portanto, na desmontagem dessa política de subsídios e desonerações. Eu acredito que o governo vai ter que dar respostas diferentes que não é aquelas que foram dadas pelo Manteiga. Não acredito absolutamente em aumento de impostos nesse primeiro momento. O governo vai ter que cortar realmente duramente na sua própria carne. Uma medida de aumento de imposto nesse momento seria uma medida muito complicada, provocaria muitas reações negativas. Então, é preciso se acreditar realmente nas medidas que serão, na minha visão, implementadas pela equipe do Meirelles. Eu acredito que a coisa vem daí, né? O fato de o Michel ter sido eleito como vice, não ter o voto direto para presidente, do ponto de vista mas ele teve o mesmo número de votos da presidente, mesmo número de votos, ele constou na chapa. É preciso que consideremos isso. Porque ele não foi eleito. Ele foi eleito. Ele constou da chapa. O PMDB cedeu espaços políticos na televisão, espaços de programação eleitoral, na televisão e no rádio. A estrutura do PMDB trabalhou no sentido da campanha da presidente dele. Portanto, não vamos pensar, não vamos tentar fazer esse descolamento que a Dilma foi eleita e ele não. Preciso considerar que também ele foi eleito. Então, do ponto de vista da legitimidade, não há como se contestar. O problema está realmente aí na economia. Ajeitando-se, arrumando-se a porta da economia, evidentemente as outras portas serão, na minha visão, automaticamente arrumadas. É preciso o dinheiro, o governo precisa, nesse primeiro momento, fechar o rombo de 100 bilhões que há pela frente. E daí porque eu acho que a escolha do Meirelles correspondeu a uma expectativa de mercado positiva. Claro que nós não temos um ministério de notáveis, e nem seria isso possível. Por quê? Porque, gente, nós temos uma pletora de partidos. São 25 partidos com representação no Congresso, são 35 siglas, enfim. Como atender, como formar uma base política sem atender uma base, um ministério de notáveis, um ministério de renome, sem contemplar a base partidária. É muito difícil, porque eu acho que essa equação que Michel está tentando compor, ela poderá ser uma resposta interessante, ou seja, tem há algumas figuras que são treinadas na arte política e certamente não são jejunos em política. A partir, por exemplo, do Zé Serra. Zé Serra é um experimentado administrador, né? Um homem público que poderá dar respostas interessantes na área, por exemplo, das relações exteriores, recuperar o conceito do Brasil nos mercados internacionais. Tá certo. Então, Gaudêncio, eu acredito muito que a equipe, apesar de não ser uma equipe de notáveis, né, e até com alguns respondendo a questões das situações da Lava Jato, e nesse sentido eu preciso esclarecer o seguinte: o presidente, o presidente Michel Temer, ele acredita que os nomes investigados não foram condenados, ainda não foram condenados. É preciso que sejam todos inocentados, com base no Estatuto da Presunção de Inocência. Daí porque alguns 2, 3 nomes estão ainda sendo objeto de investigação. E, na minha visão, ele está procurando compor um ministério à base da política real, mas também ouvindo o clamor das ruas, ou seja, dosando, sopesando as situações, colocando na balança o clamor das ruas e, ao mesmo tempo, as demandas partidárias. Tá certo. Zanini, eu queria um comentário seu aí sobre o que o Gaudêncio falou sobre a questão de alguns dos ministros, né, e nomes aí do novo governo estarem aí citados, né, na Operação Lava Jato, como ele colocou, ninguém está ainda indiciado, nada disso, mas tem aí algumas citações, né? Isso é verdade, né? Eles estão sendo, alguns foram citados, o caso, por exemplo, do ministro Jucá, futuro ministro Jucá, que vai assumir o planejamento, um ministério importante, e é uma investigação em curso. Agora, o fato é que, como é que fica a situação, por exemplo, se algum deles for denunciado? Quer dizer, denunciado é um pouco no meio do caminho, denunciado é réu, né? Exato. Quer dizer, denunciado, se a denúncia for aceita, né? Pode ser, se a denúncia é aceita, a pessoa vira ré.
réu é um pouco no meio do caminho, não é nem investigado duramente nem o condenado, mas réu politicamente já é complicado. Vamos lembrar que o presidente Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara, o deputado Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara na semana passada justamente por isso, porque ele é réu. Como é que fica, né? Será que o presidente futuro presidente Michel Temer manteria um ministro que não foi condenado, mas já é réu? Isso tudo vai desgastando, né, politicamente, fora o fato de que muita coisa vai aparecer ainda, né? A Lava Jato continua. A Lava Jato ficou um pouco em segundo plano nessas últimas semanas aí, porque a discussão toda foi em cima do impeachment. Mas o fato é que a Lava Jato continua, delações premiadas estão sendo feitas, haverá fatalmente novas fases, novas operações. Então, você pega, por exemplo, a delação premiada do Léo Pinheiro, que era um executivo importante da OAS, ou do Marcelo Odebrecht, que era o presidente do grupo que leva o seu nome. Essas pessoas tinham contato com muita gente. Então, pode aparecer mais coisa, né? O vice-presidente Michel Temer tem razão quando ele fala que investigação é investigação, mas ele está correndo um risco, ele está fazendo uma aposta e vamos ver o que vai dar lá na frente.